Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito bem, começando agora mais um programa Cultura Geral, ao vivo, né? E hoje a gente vai fazer o que, pelo menos tentar fazer um diagnóstico disso tudo aí que aconteceu nessas eleições, esse tsunami que passou varrendo tudo aí. Eu acho que é muito importante, né? Todos os atores que estão aqui hoje estiverem envolvidos em campanhas, eu acho que é muito importante a gente debater esse assunto. Nós falamos ontem dos 30 anos da Constituição. E logo à noite os presidenciários já falaram da Constituição também, que a ideia era fazer uma nova Constituição, aí já desconversou, já não é mais. Então eu acho que a gente fazer essa avaliação de tudo que está acontecendo nesse nosso Brasil é muito importante nesse momento. Tentar pelo menos traçar um norte ou fazer algum paralelo aí com alguma coisa, eu não sei nem o que eu falo, está todo mundo meio atordoado ainda porque não sabe o que aconteceu. Bom, Patrícia, mais uma vez, seja bem-vinda, minha professora, querida amiga. É um prazer te receber mais uma vez. Eu acho que essa surpresa, né? A gente tem que bater ponto aqui, né? Porque senão a gente não consegue nem pelo menos criar um norte. Cada movimento que acontece, a gente bate ponto de novo, porque vai mudando, então fala uma coisa no programa, para o outro não está valendo mais. Pois é, não, o programa está assim, o programa está igual a Justiça Eleitoral, você tem 72 horas para atualizar. Para atualizar o programa. É isso aí. Ana Márcia, muito bem-vinda, até que enfim, né, graças a Deus, né, finalmente conseguimos acertar as agendas. Um prazer imenso estar aqui. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Né? E eu fico muito honrado com a sua presença. Obrigada. Também. Felipe, mais uma vez, né? Mais uma vez de volta. Eu saí 2-3 meses do programa, o Brasil já mudou completamente. Completamente, a gente estava falando de uma coisa, agora já parece que você está até falando agora de outra. Já mudou completamente, mas é sempre um prazer estar aqui de volta, né? A gente estava envolvido nas eleições, por isso eu não consegui acompanhar aqui muito o programa, mas agora que já passou o primeiro turno, dá para a gente dar uma respirada e voltar a trazer mais informação, né? Patrícia, como é que a gente vai fazer aí, começar a falar desse tsunami que aconteceu aí? Como é que a gente pega, qual o primeiro vendaval que nós vamos pegar para discutir isso aí? São tantos, né? Eu acho que nós só vamos conseguir falar depois que passar o segundo turno. Uhum. Qualquer diagnóstico que a gente fizer aqui em relação ao executivo, por enquanto é prematuro também, porque aqui no início a gente conversava exatamente sobre isso. Como será o comportamento do eleitor, principalmente em Minas Gerais, que tivemos uma surpresa, e também na eleição presidencial. Mas acho que a gente pode começar falando um pouco das eleições proporcionais, né? Nós vimos aí também uma mudança de comportamento do eleitor muito grande. Estávamos falando aqui no início, né? A quantidade de parlamentares, um partido que tinha um deputado federal e que agora eles elegeram 52 deputados federais. E nitidamente o efeito do candidato à presidência da República, então nós sabemos que é por isso. Muitas mudanças, alguns parlamentares com destaque muito grande em votação, né? Outros que eram antigos da política, que foram completamente rechaçados da política pelo voto, caciques, né? Uhum. E foram rechaçados, né? Porque tiveram votações pequenas, né? E muitas surpresas nas pesquisas, né? O que é um dado preocupante para a população, porque a confiabilidade das pesquisas e a importância que é dada no Brasil às pesquisas eleitorais, e isso agora nos deixa com uma interrogação. E aí, o que aconteceu de fato com as pesquisas? Porque nós achávamos, principalmente a questão do Senado, veja bem o exemplo de Minas Gerais, enquanto os candidatos lutavam pela segunda vaga, e, no entanto, as pesquisas apontavam algo que no mesmo dia, na boca de urna, a pesquisa de boca de urna já estava algo totalmente diferente. Então, muitas coisas precisam ser explicadas. Sim. Tanto para nós, técnicos, para cientistas políticos e para o eleitor. Uhum. Precisa ser estudado, principalmente o eleitor. Algumas explicações terão que ser dadas. Doutora Ana, como é que nós vamos fazer com os institutos de pesquisa? Como é que você vai ver os institutos de pesquisas? Virou um desafio, né? Eu estou imaginando que virou um desafio. Um desafio, porque a gente não pode dizer que as pesquisas não exercem influência no eleitorado. Uhum. Elas constituem um fator realmente de mudança de posição,
de decisão do eleitor. Então, a credibilidade nos institutos, na minha opinião, ela foi colocada em xeque nessas últimas eleições. Os resultados foram muito diferentes de uma sexta anterior à eleição para o domingo na boca de urna. É muito pouco tempo para se verificar uma diferença tão grande. E isso, inclusive, no resultado dos candidatos ao governo, foi uma coisa até escandalosa, porque um terceiro colocado que muito provavelmente não chegaria a uma votação consistente, vamos dizer assim, estava muito polarizado entre os dois, então, primeiros colocados nas pesquisas até então feitas, e ele veio com uma votação que ninguém imaginava. E que as pesquisas, em nenhuma das pesquisas, inclusive aquelas que foram divulgadas na sexta-feira, não davam o menor indício de que isso aconteceria. Então, realmente, nós vamos ter que dar uma atenção maior para a pesquisa eleitoral. Não sei se proibir ou pensar em alguma coisa nesse sentido, mas assim, como é que se regulamenta isso? Porque ela influencia diretamente na decisão do eleitor. E ela dá essa questão, dá esse sentido de insegurança, porque hoje, com a volatilidade das informações, hoje você tem uma informação. Aí, agora à tarde, à noite já tem outra informação. Então o Instituto ele não está conseguindo, eu acho que ao meu ver, acompanhar a velocidade da informação. Pode ser. E eu te digo assim, a sua primeira pergunta, o que foi um elemento de grande importância nessas eleições? Na minha opinião, o grande protagonista dessas eleições foi a grande protagonista, a internet, o WhatsApp, as redes sociais. Para mim, o grande protagonista dessa eleição, porque você vê candidatos que tinham grande tempo de televisão não conseguiram colocar a televisão como um instrumento de convencimento de ninguém. Foi um fiasco, né? E as pesquisas diziam desde agosto que 62% do eleitorado define o voto pela televisão e que 40% simplesmente não seguem a televisão. E as pesquisas também disseram que somente 30% do eleitorado é alcançada pela internet. Quer dizer, essas pesquisas também não estão correspondendo Sim, elas à mudaram realidade. de uma forma distinta. Mas eu queria trazer só um contraponto para a discussão também, porque ao mesmo tempo que eu concordo que as eleições foram colocadas, assim, o tempo de televisão foi colocado em xeque durante as eleições, pelo menos para o Poder Executivo. As eleições do Legislativo, isso não aconteceu com tanta frequência. Eu estava tentando ainda mastigar muito desses números que apareceram agora, né? E eu consegui fazer uma análise dos 53 deputados federais que foram eleitos aqui por Minas Gerais. E deles, a média de gasto que você teve com conteúdo patrocinado ou com outras formas de interação na internet não foi acima de R$10 mil a média. A maior parte dos gastos ainda foi com militância na rua. Então, são duas eleições distintas, né? Ao mesmo tempo que a eleição, a televisão, ela foi colocada em xeque, a internet também ela não tem essa força tão grande para candidatos não visíveis, em termos do proporcional. Mas aí eu faço um outro contraponto, porque o fato dos candidatos não terem gastado com patrocínio na internet não quer dizer que a propaganda e a informação não fosse divulgada nas redes sociais. Porque eu não fui atingida, e muito raramente eu fui atingida por propaganda de candidatos. Sim. As propagandas, as informações que chegavam a mim eram por grupos de discussão, grupos de debate, grupo de amigos, grupo de familiares. Então, a internet, a propaganda na internet, não necessariamente a gente tem que estudar e pode estudar esses números e esse impacto da internet apenas pelos gastos feitos com o patrocínio de propaganda, impulsionamento, porque não se restringiu a isso, muito pelo contrário. Eu acho que o cidadão nessas eleições, ele assumiu uma consciência e se assumiu assim no polo ativo mesmo do seu direito de cidadão de escolha. Então, eu vi muita participação do cidadão, independentemente até do próprio candidato, mas o cidadão querendo convencer o amigo, o colega, o parente,
o adversário de que o melhor era votar naquele candidato. Não necessariamente com conhecimento ou com a participação do próprio candidato. Sim. Mas eu acho a rua também, isso aí que ele falou, ainda é muito importante também. Sim, Talvez a gente até mais que não pode descartar. Isso, né? Muitas pessoas, e você vê isso muito na população de mais baixa renda, que às vezes não tem acesso, mas que às vezes não utilizam tanto a rede social igual a gente utiliza, gostam muito do santinho, do papel. Então muitos falavam comigo assim, não, eu quero ver, eu quero com foto. E fazem questão, quero a foto, quero o número. Aquilo eles guardam, a colinha, você vê que a colinha, como é que é utilizada ainda, né? A necessidade muito utilizada. E aí aquele candidato que chega na frente com a colinha, o santinho dele, aquilo faz uma diferença. Eu vi isso, inclusive, na minha sessão eleitoral. Não tinha uma pessoa que não estava com colinha na mão e com colinhas de candidatos. Então, são muitas variáveis a serem estudadas. Mas é claro que tem um comportamento diferente do eleitor. Tem a internet, tem a televisão. E tem outra coisa que eu falo da pesquisa, não é só a pesquisa em si, é o modo como essa pesquisa é divulgada. Eu acho que há alguns equívocos aí no momento que você faz essa divulgação. E uma outra coisa que eu acho também, não adianta você ter um latifúndio de tempo de televisão se você não sabe utilizá-lo. O eleitor, ele não quer mais assistir determinadas coisas. Ele está muito mais querendo uma campanha propositiva, mais crítico, mais crítico do que talvez essas campanhas de ataque. Eu costumo dizer muito com meus alunos, bolo, quanto mais bate, mais cresce. E eu faço esse paralelo com a propaganda eleitoral na televisão. Felipe, fake news. Fake news está sendo um dos temas mais levantados nesses últimos dias, né? Primeiro porque é difícil definir o que é a fake news. A gente já vê aqui em várias oportunidades tentar definir o que é a fake news. Né? Como é que a gente pode diferenciar uma notícia falsa de uma opinião política? O exemplo que eu gosto de falar foi golpe ou não foi golpe? Né? Para um setor da sociedade, você falar que foi golpe, isso é fake news. Não foi golpe, de forma alguma. Isso é uma informação inverídica. Mas para outro setor, pelo contrário. Isso é um discurso legítimo que está empoderando determinado setor da sociedade. O que está sendo muito interessante é que a fake news está sendo muito de uma percepção muito difícil pelos órgãos de controle. Né? Como que nós vamos conseguir alcançar essa fake news? Exatamente. E principalmente combatê-la na mesma velocidade que ela está sendo propagada. Exatamente. É como enxugar gelo. A dificuldade, principalmente nos grupos de WhatsApp, é uma coisa terrível. Muito rápido. É muito rápido, muito virulento, e ao mesmo tempo, como é que você consegue divulgar a resposta na mesma extensão que foi realizada no WhatsApp? Então isso é quase impossível. E alguns setores da sociedade estão criticando muito a justiça eleitoral pelo fato de não conseguir coibir esse tipo de manifestação. Acompanhar a velocidade. Mas eu vejo isso quase como impossibilidade mesmo. Os próprios partidos políticos têm essa dificuldade. Principalmente pela forma como é que a nossa rede é realizada. Né? Hoje a gente não vive mais em uma internet totalmente aberta. A minha mensagem, normalmente chega para grupos de pessoas mais ou menos pré-determinados, que consomem notícias e conteúdos semelhantes aos meus. Então eu quase nunca vou conseguir alcançar um eleitor que seja o meu oposto. Só se for no grupo da família, né? Que aí sempre acontece. Mas aquele eleitor diametralmente oposto de mim, isso não acontece. É difícil conseguir chegar a essa mensagem. Então é difícil, inclusive, conseguir verificar essa notícia. Como é que eu vou conseguir saber se o meu candidato está sendo lesado em um grupo de WhatsApp do adversário? Se eu não estou naquele grupo, se eu não estou junto com aqueles eleitores daquele mesmo candidato? Para poder defender. E tem um elemento. O homem é naturalmente fofoqueiro. Então, apesar da televisão, dos candidatos, ter tido assim, uma política de acautelar o cidadão, o eleitor, de não ficar divulgando, de ficar passando para frente, o cidadão, o ser humano é uma pessoa... Por natureza. Por natureza, ele é fofoqueiro, ele gosta de repassar
passar, ele manda pra frente aquela notícia. Propositalmente. Sem saber, sem conferir se aquilo é verdade, se não é. E aquilo toma uma proporção que para o candidato, isso que o Felipe está dizendo, é muito difícil. E eu vou te falar por experiência própria nessas últimas eleições. O que eu vi muito? Os candidatos queriam tirar tudo do ar, da internet, nenhuma crítica eles queriam que fosse veiculada. E a Justiça Eleitoral, num primeiro momento, passou a diferir todos os pedidos de liminares para depois, com algumas exceções mais sérias, mas passou a diferir para primeiro ouvir o Ministério Público, depois ouvir a parte contrária. 3 dias que se consumisse esse prazo, já era outra, já estava velha, a divulgação impugnada já estava velha, já tinha outra no lugar. O fato político já era novo. Já né? era novo. Já as fake news já era velha. Então, assim, nós tivemos muito essa dificuldade, eu entendo, assim, que não é uma dificuldade proposital da Justiça Eleitoral. Não consegue. É muito difícil. É maior do que o controle. O que funcionou muito foi o pedido de retirada administrativa. Então, fazia um pedido para que o Facebook tirasse. Olha, isso é calunioso, isso é difamatório, isso é injurioso, então tem que tirar por isso, por isso. E o Facebook tirava. Normalmente tirava. O WhatsApp bania o número. Se você provasse, várias pessoas reclamassem que aquele número estava divulgando uma ofensa, algo sabidamente inverídico, mas que fosse calunioso, o WhatsApp, em várias oportunidades, baniu o número. Entendeu? No Instagram também isso aconteceu. Isso funcionou mais até do que uma própria representação da Justiça Eleitoral. Mas isso é pela lei do Marco Civil da Internet, e eles não podem fazer isso sem uma determinação judicial. Não é eles que podem fazer essa avaliação. Então, muitas pessoas tiveram prejuízo, inclusive na questão do WhatsApp. Eu tive uma questão específica sobre isso, porque eles não podem fazer esse bloqueio do usuário, esse banimento, sem ser com uma ordem judicial. Então, nós eles tiravam cautelarmente para verificar. Mas aí já estava resolvido. Aí não dá mais tempo. Já estava resolvido. Agora, uma coisa que teve de novidade agora, e que, assim, eu li várias reportagens sobre isso, e que a gente vê que às vezes há uma boa vontade, há todo um trabalho sobre isso e não adianta, são essas agências de checagem. Então, por exemplo, a agência Lupa, ela deu um depoimento enorme quando teve o episódio da facada do Bolsonaro. Que no episódio da facada do Bolsonaro tiveram 2 fake news que foram gravíssimas. A primeira fake news foi uma foto do esfaqueador, que ele fizeram uma montagem grosseira, ele ao lado da Gleisi Hoffmann, Lula e tal, como se ele fosse amigo deles. E teve uma outra fake news gravíssima também, que era uma foto acompanhada de um vídeo do Bolsonaro andando no hospital, porque ele tinha ido num outro hospital de manhã, no dia do episódio. E aí eles divulgaram o vídeo dele chegar, ele tava com a mesma camisa, como então se fosse uma farsa, como se fosse uma farsa, como ele saiu dali, chegou no hospital andando e tal. Só que era um vídeo de outro hospital que ele foi de manhã. E a agência Lupa, então, ela deu um depoimento de todo o trabalho que eles fizeram durante horas nessas imagens, né, tanto para um lado quanto para o outro, que eram compartilhadas, e desse vídeo do Bolsonaro. E quando eles fazem essa checagem, a pessoa que está compartilhando, ela é avisada. Essa foto, ela passa a ter um selo, né, de fake news, a pessoa recebe vários avisos, há todo um procedimento. Existem 4 etapas que eles avisam a pessoa que ela está compartilhando fake news. E eles dizendo, olha, a gente avisava e a pessoa simplesmente ignorava. Continuava. Então, 10 minutos depois que a gente fazia toda a checagem, todo o aviso, se multiplicava o compartilhamento. Ou seja, há todo um trabalho cuidadoso, todo um trabalho para te mostrar, olha, essa foto aqui é uma montagem grotesca, esse vídeo aqui, olha aqui, é outro hospital e tal. E as pessoas, então, será que elas querem ser avisadas que é fake news? Muitas sabem que é fake news e usam de propósito. Isso é que é algo que a Justiça Eleitoral nunca vai conseguir alcançar. Sim, mas não só isso, mas também porque dependendo de qual é a agência de checagem dos fatos, o cidadão também não confia que ele está exercendo de modo correto essa checagem.
Então muitas vezes você fala assim, ah não, mas a Piauí é ligada ao grupo tal. Ah Exatamente, não, vai aquela virar uma bola agência é de ligada ao neve. grupo tal. Então você passa por um nível de desconfiança tão alto que chega um momento que você não sabe mais diferenciar porque uma notícia é falsa. Aí eu acho a que checagem é fake news Mas também. eu acho essa crítica Sim, importante a crítica do à eleitor. imprensa é importante, mas ao mesmo tempo, até qual ponto é importante também você ter essa desconfiança excessiva? A Até checagem qual ponto também é vira importante fake você não news. conseguir diferenciar o que é o certo e o verdadeiro, né? Eu acho que essa dificuldade levou muito o eleitor a buscar a fonte, a buscar a informação, a se informar. Então eu vi muita discussão de eleitor, de pessoas leigas, e elas iam atrás. Eu acho que houve uma campanha muito interessante, muito bacana da própria Justiça Eleitoral, da imprensa também. Cheque, busque a origem da notícia, procure saber se é verdade. Então eu vi de perto esse movimento de muitos grupos, de muitos eleitores, de ter essa preocupação de checar para formar o seu convencimento. Agora, isso de repente não chega a todas as camadas da população, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para colocar mais fogo. Essa eleição foi uma eleição tribalista? Ela foi tribal, assim? Ficou bem definido, por exemplo, um grupo que defende direitos humanos e defende essa desmilitarização, elegeu um monte de gente. Esse outro que já quer que militariza mais, elegeu um monte de gente. Ficou muito tribalista, assim, Para mim ficou muito direita e esquerda. Muito. Polarizou claramente direita e esquerda, e o centro teve que fazer uma opção. Né? E vai ter que fazer essa opção novamente. Eu acho que ficou muito claro, mas para mim o que ficou mais evidente foi o inconformismo do eleitorado com o status quo, com a situação vigente, com quem já tem mandato, com essa política que já existe. Eu acho que o cidadão deu um grito no sentido de que basta, isso eu não quero mais. E eu acho que isso serve de um alerta para partidos políticos, para governantes, para os próximos mandatários que vão começar o próximo exercício, de repensar a forma de fazer política, de legislar, porque o recado das urnas, no meu ponto de vista, foi muito claro. O status quo não nos interessa mais. Patrícia, o que você tirou de lição que a gente pode falar assim, os próximos candidatos, que é óbvio que essa onda ainda vem para as eleições municipais ainda, o que pode tirar de lição disso tudo, assim, para ser aplicado nas eleições que vem aí daqui 1 ano e meio, 2? Olha, eu acho que as eleições municipais, a facilidade que tem para o candidato é que o territorial dele ali, né, o limite, a circunscrição que a gente fala, né, usando o termo técnico, é menor. Então ele tem uma condição maior de poder mapear, de poder evitar essa quantidade de fake news, tem esse alcance da internet, mas ele consegue chegar mais fácil, salvo, é claro, a eleição de capital, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, é claro que isso é mais difícil. Mas em regra, nos municípios, isso não é tão difícil. Então eu acho que isso ainda não vai ser um fator, vai ser um fator negativo, preocupante, mas nem tanto. Eu acho que tem uma outra lição que a gente tem que tirar, é a questão do dinheiro, do gasto de campanha. Nós estamos vendo, mudou completamente. Você vê campanhas que gastaram milhões e que não tiveram nenhum alcance. E você vê uma campanha, o que explica, eu vou até dar um exemplo aqui, sem nenhuma conotação política, mas o que explica talvez o Cabo Daciolo, que gastou menos de R$1.000, ter uma votação maior do que candidatos muito conhecidos, muito competentes. Não estou dizendo que ele é incompetente, mas que antes mais conhecidos, né, mais experiência, e que tiveram gastos enormes. Não é só uma brincadeira, né, do eleitor que eu vou votar no Cabo Daciolo porque ele é engraçado. Não é só isso. Porque você vê aí campanhas, por exemplo, campanha PSDB, 40 e tantos milhões, 4%. Né? Campanha MDB, 40 e tantos milhões, com 1% o candidato. Então, não é questão de não gastar, mas será que esse gasto está sendo bem empregado? Vimos pessoas que gastaram pouquíssimo e que tiveram um alcance excelente. Então eu acho que cada candidato agora, ele tem que fazer um estudo
qual que é seu eleitorado, como que ele alcança, Focar, direcionar. saber gastar esse dinheiro melhor. Não é falar assim, olha, eu preciso de tantos milhões para gastar na campanha e vou colocar esses milhões em tudo. Por que não? Porque às vezes esse gasto, você gasta muito com televisão, por exemplo, e televisão não é o seu Não tem o mesmo objetivo. impacto. Você gasta muito com a internet, igual ele falou assim, muitos gastaram 10 mil de impulsionamento e alcançaram, às vezes, talvez 40% do eleitorado na internet. Outros gastaram muito com a rua. Então, o candidato ele precisa começar uma preparação desde agora, repensar, ver qual que é o seu eleitor, ver qual é o seu local, como que ele vai chegar nesse eleitor, como que ele vai se mostrar, até para ele fazer uma projeção. Eu trabalhei numa campanha que foi feita com muita antecedência, exatamente isso, esse planejamento. Esse planejamento agora, acho que o candidato tem que entender que quando você monta uma campanha, você monta uma empresa. E essa empresa ela tem que saber aonde aplicar esse dinheiro Da melhor forma. da melhor forma possível, que às vezes ela está gastando muito sem retorno. E sem foco, Sem foco. né? Felipe, eu sei que é uma geração abaixo da minha, só um pouquinho. De Só um nós pouquinho. todos. Nossa, Como é que você viu tudo isso você veio estudando de um processo eleitoral já mais tradicional e chega num momento que há um divisor de águas e que a sua geração, que é a geração Y, ela está completamente inserida dentro desse processo. Sim. Como é que você se enxergou dentro desse contexto todo e como é que você trabalhou nisso, estando dentro de uma campanha para governador? Pois é, a primeira questão que eu vejo é que, assim, concordo com o gênero, número e grau que a Patrícia acabou de falar. Mas eu queria só trazer um complemento, porque não é só o dinheiro bem gasto, não é só a imagem, você levar a imagem do seu candidato para frente, mas é principalmente você ter o reconhecimento da inserção social daquele discurso que você está carregando e seu reconhecimento com ele. Então a gente está usando o exemplo do Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo ele representa um segmento evangélico da sociedade que ele de fato se identifica com aquele discurso. Então é claro que muita gente pode falar que o voto do Daciolo pode ter eventualmente vindo de um protesto, mas a gente não pode descartar também que o Daciolo ele tem seus seguidores. esse tipo de significância e ele consegue estar à imagem daquilo que aquele eleitor quer. Passar a sua mensagem. E é difícil a gente não conseguir retirar esses dois lados. Então eu acho que a primeira coisa é que o candidato tem que trazer um conteúdo e tem que de fato estar alinhado com aquele conteúdo, né? Principalmente os candidatos executivos. O executivo, então, você tem mais tempo de televisão, tem maior exposição, você está mais aberto à crítica da sociedade. E você, consequentemente, quanto mais você fala, maior a chance, inclusive, de você dar derrapadas, né? Então é importante a gente saber fazer esse tipo de alinhamento também. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, só voltando a um assunto anterior, que foi do fact-checking também, uma crítica que eu lembrei agora é que esses institutos são institutos que eu vejo que são um passo interessante para a gente tentar entender como é que a eleição funciona na internet, né? Porque a internet ela vai com uma rapidez e flui de uma forma tão rápida que às vezes é difícil a gente conseguir captar uma mensagem e entender se ela é correta ou não é correta. E esses institutos tentam fazer esse tipo de filtro, tentam trazer essa limpeza, mas ao mesmo tempo exageram. Então eu já tive situação que o candidato, por exemplo, falou assim, a dívida do Estado é sei lá quantos X. Só que ele exagerou em X,01% a mais. Aí E de deu repente fake news. a informação dele era fake news, informação Isso aí. falsa. Eu tive esse problema. Aí assim, também. não, calma, não é bem assim. Às vezes o candidato está no calor do momento, às vezes ele também é um ser humano. Né? Na hora que a gente coloca luz na sua frente, mesmo o mais experiente pode dar uma derrapada ou outra. Então a gente também tem que entender que aquela pessoa que está ali atrás das câmeras, ele é um ser humano, né? Então ele pode errar e não necessariamente ele tem um desejo, uma vontade de mentir. Má fé. Uma má fé com isso. Né? Seria o que o Diego Reis falou? Em qual sentido? É de diferenciar a notícia falsa da notícia fraudulenta? Sim, sim. Com certeza. Porque a notícia falsa às vezes é um erro jornalístico, às vezes é uma notícia compartilhada fora do momento, Do contexto. Sem que má ela foi fé. gravada, sem má fé, mas a fraudulenta é qual ela quer de fato causar um estado de ânimo distinto do eleitor, ou, na verdade do leitor, né? E fraudulentamente manipular aquela informação. Você está falando desse caso, eu tive um caso muito interessante que está até para ser julgado, que era exatamente uma informação de um deputado na propaganda que ele espalhou pelo estado inteiro, no sentido que ele ia trabalhar para conseguir tal objetivo.
E aí veio um sindicato e colocou um fake news, um carimbo fake news na propaganda e disparou pela internet que deputado não iria executar diretamente essa obra. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse que iria trabalhar para... E é um trabalho do deputado, do parlamentar, trabalhar para que obras recebam dinheiro, sejam concluídas. Ele pode fazer esse tipo de trabalho. E isso foi um prejuízo imenso, porque ele foi taxado em determinada região de mentiroso. Então, assim, é muito complicado. Agora, eu queria só complementar que tem um ponto positivo, que eu ouvi de muita gente. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, eu nunca tive tanta dúvida em quem votar, porque tem tanto candidato bom que eu queria escolher. Falei assim, antes eu tinha só aquela opção, votava naquela mesma pessoa. Isso, inclusive, aconteceu com a minha mãe, que já é mais idosa, que é aquela que sempre tinha o mesmo candidato a vida inteira. E falou assim, nossa, dessa vez a minha opção aqui, eu tenho um leque de opções, eu estou em dúvida qual que eu vou votar. Maior consciência, muita né? gente boa também, né? Nova, aparecendo com boas propostas, com boas intenções. Eu acho que esse é o grande saldo positivo. Você chegar num ponto, olha que bom, você tem muitas boas opções. Gente, deixa eu fazer só um intervalinho rapidinho, vou fazer um intervalinho, volto e a gente encerra o programa, porque o programa não teve nem intervalo, foi direto, né? Daqui a pouco... Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão. Nova Lima e você. A chegada da primavera traz também o início das chuvas e a população deve contribuir para evitar acidentes, tomando precauções no dia a dia. A gente entende que o principal motivo de inundação na nossa cidade é o acúmulo de lixo. Então a gente orienta que as pessoas não joguem lixo nas ruas, coloque esse lixo para coleta no horário adequado e não deixe materiais de construções expostos na rua, porque esses fatores podem acarretar no entupimento de bueiros e causar inundação na nossa cidade. Uma dica importante é a verificação se existem trincas e fissuras nas estruturas das residências. Não se deve tentar atravessar uma rua alagada ou inundada a pé ou de carro. A orientação que damos é que temos que esperar o nível da água baixar. A Defesa Civil orienta, quando estiver ocorrendo a chuva de grande intensidade, que o cidadão sempre procure um local adequado, nunca ficando debaixo de árvores ou de linha de alta tensão, pois pode atrair raios ou mesmo cair. Os condutores também devem estar atentos ao período e redobrar os cuidados no trânsito. Principalmente nos períodos chuvosos, deve-se atentar aos itens de segurança, tais como pneus, freios, paletas de limpadores de para-brisa, lembrando sempre de manter os faróis acesos para que a visibilidade do veículo seja maior, evitar vias alagadas e procurar rotas alternativas. Não pare o veículo próximo a árvores ou poste. Ao sinal de uma chuva muito forte, estacione o seu veículo em local seguro, observando as leis de trânsito e aguardando que a chuva diminua a intensidade ou cesse. Em caso de emergências, desabamentos e ameaças iminentes, entre em contato com a Defesa Civil de Nova Lima pelo telefone 199 ou 3542-5610 ou também no 98835-1929, 24 horas, e com a Polícia Civil em caso de acidentes de trânsito pelo 153 ou 3541-5050. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. De volta com Cultura Geral para a parte final, que já puxaram minha orelha ao tempo, hein? Ana Márcia, o que nós podemos esperar desse segundo turno?
Olha, eu vou te dizer, eu trabalho com eleições desde 1992 e eu te falo que eu nunca trabalhei numa eleição como essa. Eu não sei o que esperar, sabe assim, até pela surpresa dos candidatos que vão agora para o segundo turno, né? No caso, por exemplo, de Minas, você pega um candidato que não tem nenhum passado político para poder ser criticado. Né? Então, eu acho que vai ter que ser muito propositivo mesmo. Então, assim, eu realmente não sei nem o que dizer. Eu tô de espectadora nessa. Patrícia. Eu acho que vai ser muita fake news. Já começaram, aliás, né? Desde ontem. Acho que o eleitor ele vai ter que saber filtrar. Vai depender muito da boa vontade dele saber filtrar nisso. Eu, por exemplo, estou evitando ficar lendo coisas demais e procurando aquilo que eu quero especificamente achar das propostas de cada um, porque eu também não sei o que esperar, qual o resultado, mas que essas fake news vão ser uma verdadeira guerra. Já começaram, tanto no âmbito estadual, federal, Rio de Janeiro também, foi uma surpresa. Vamos ver como é que isso vai terminar. Fala, Felipe. Só sei que nada sei, né? Eu tô nessa. Seguindo Só o sei que antigo nada provérbio sei. quase. Mas assim, Betão, para tentar concluir, a gente está num estado passional muito elevado, né? De fato, eu vejo que apesar de ter uma ideia propositiva, né, de vários eleitores estarem ativamente procurando as propostas, isso acontece muito por causa de um sentimento até de um pouco de intolerância com alguns casos que a gente vem vivendo, né? A gente fica brincando do grupo de família, né? Que o grupo de família é um bom espelho, né? Mas chega a ser um bom espelho da sociedade, né? Como que às vezes nem na nossa própria casa, nem na nossa própria família a gente consegue manter uma certa paz e discutir política com um pouco mais de propostas e menos briga, né? Então eu só espero que agora esse segundo turno os ânimos vão se acalmar um pouquinho, que o eleitor de fato comece a procurar as propostas dos candidatos e aí a gente tem uma eleição um pouco mais limpa, eu espero. E que tolere e que respeite o resultado das urnas, isso é que né? eu acho. Essa é a última pergunta, né? Que nós falamos mais ontem aqui. Porque não foi seu candidato, talvez o que foi em primeiro lugar, tanto estadual quanto federal, mas acima de tudo, foi o que eu disse para meus filhos, mostrei para eles, olha, o que tem que acontecer é isso, a gente sempre respeitar o resultado das urnas. E eu vou fazer um programa só com a urna eletrônica. Vou lá no TRE conversar com o meu amigo Pedro Bernardo. Muito bacana. Né? Gente, ficamos por aqui com a Cultura Geral. Um grande programa, né? Um abraço para todos e amanhã tem mais, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.